Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui fazendo barulho com o 7º episódio da primeira temporada da série Star Trek Lower Decks, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, sempre a gente precisa lembrar de uma coisa quando estamos assistindo uma série cômica. Sim, tudo pode ficar muito pior. Basicamente, esse episódio aqui começa a colocar várias maluquices uma atrás da outra. E como eu já assisti o episódio seguinte, né, sempre eu fico assistindo de 2 em 2, eu digo que até piora. Mas a gente fala sobre isso amanhã. Bom, esse episódio aqui, ele começa com um teaser que também, a princípio, parece apenas uma piada, porque realmente já passa de uma coisa meio maluca, né? Lá a Tandy, ela meio que numa, digamos, lição de casa, né? Ela acaba criando um ser através de moléculas que ela tem disponível lá, uma coisa que a sandice que ela falou. Enfim, ela acaba criando um cachorro, mas ela diz que o cachorro é muito fofinho. Só que muito facilmente a gente percebe que o cachorro é maluco, é quase um ser diabólico e meio que já coloca então aquela situação ali tensa. Mas parece apenas um teaser, né? Depois da abertura a gente descobre que não, o cachorro realmente existe ali dentro da nave Cerritos. E aí vem uma informação bastante interessante, que é um departamento, né? Tipo Seção 31, que pega o pessoal que talvez tenha sofrido um certo acidente, né? Nas rotinas da tripulação, das missões, tudo pode acontecer de errado, como por exemplo se criar sem querer um novo ser senciente, que pode gerar algum perigo. No caso, o cachorrinho ali da Tandy. Mas também não foi o único, né? Porque lá o Rutherford está fazendo seus experimentos com um novo tipo de transporter. Ele está querendo deixar um pouquinho mais rápido o processo, né, de desmaterialização e materialização. Bom, isso é função de alferes? Uma pequena pergunta no ar, né? Digamos que talvez não seja, mas de qualquer forma ele quer mostrar serviço, como todo mundo ali quer mostrar, né? Exceto a Mariner. Mas enfim, o Rutherford quer, né, avançar lá o sistema de teletransporte e acaba pegando como cobaia, né? Exatamente, né? O Boiler, que depois que é teletransportado por uma segunda vez, acaba dando defeito lá no processo e ele literalmente fica fora de fase e zumbindo para dedéu, né? De qualquer forma, ele também virou um acidentado, né? Numa certa missão, entre aspas, e também meio que é recrutado, selecionado, né? Ou deixado de lado por essa outra sessão especial dedicada a coisas que deram errado, como o cachorrinho da Tandy e também o próprio Boiler que ficou fora de fase. Os dois então são mandados para uma nave que vem, uma nave especial, com um clima meio misterioso, né? Agora outra pergunta no ar, né? Por que a Tandy foi junto com o cachorro? Não tinha sentido. Se o cachorro era tido como perigoso, esquisitão, né, um ser senciente, né, ela devia ter abandonado. Claro, a gente fica percebendo ao longo do episódio que ela tem certeza que ela criou um cachorro normal, né? Ela até fala que lá em Orion tem algo parecido com um cachorro, mas todo mundo diz pra ela, né, cachorros não são assim. É que ela nunca vê o tal do cachorro fazendo alguma coisa esquisita, horripilante. E até aí, tudo bem. Mas realmente a coisa vai se descambando, né? Aliás, uma coisa que eu havia dito para tudo que aconteceu nos episódios anteriores, que basicamente todas as histórias elas se desenvolviam aos pares, né? Sempre era a Mariner com o Boiler e sempre a Tandy com o Rutherford. Dessa vez mudou um pouquinho, né? O Boiler ficou com a Tandy e, bom, o Rutherford não ficou com a Mariner, porque mais uma vez tivemos até a mesma pegada do episódio anterior, que foi alguém encontrar algum companheiro, amigo, colega dos tempos de academia. Antes havia sido amigo lá do Boiler e agora é alguém conhecido da Mariner, né? A Mina, o nome dela, né? Que nesse caso não é ainda um alferes, quer dizer, passou disso, né? Alcançou a capitania de uma nave e ela está ali dentro da Cerrito substituindo Freeman, que está numa missão altamente secreta com outros oficiais superiores, né? Parece que é uma coisa meio comum, né? Chegar um capitão para meio que dar uma substituída e ela traz também outros
oficiais dela, mas enfim, claro que as duas se conhecem de tempos remotos e a amizade meio que se restaura, né? Só que é um choque talvez de tempos passados, basicamente a gente pode colocar, né? Isso, então, a gente apresenta a gente não, né? Eles, os produtores, apresentam pra gente, os roteiristas, duas linhas narrativas bem diferentes, porque uma a gente pode considerar que está começando a ficar meio maluco o humor, né? As situações cada vez mais estranhas, birutas, enquanto isso, uma situação onde está ali a questão da Marilyn, colocando quase como uma saia justa. E tudo que acontece de engraçado na linha dela não é tão exatamente isso. Na verdade, a gente está sendo um pouquinho enganado, porque logo, imediatamente, a amiga que chega, a Mina, se não me engano o nome dela, ela ficou feliz de ter encontrado a Marilyn mais uma vez e oferece a ela um cargo muito especial lá na sua nave. Sim, ser a número 1 dela. E a Marilyn fica meio assim, tipo, não sei se eu gosto disso, porque realmente ela não gosta de ser promovida. Já vimos em episódios passados que ela foi promovida a cargo de tenente e tratou rapidamente de meio que ser rebaixada. Aliás, ela já foi rebaixada em outras oportunidades, porque ela já passou por 5 outras naves em tempos antes, né? Enfim, ela não curtiu muito isso. E claro, tem um certo pendenga a ser resolvida, né? Que é uma questão de uma terceira nave, né? Tá com um problema, ela tá meio que à deriva no espaço, eles vão investigar, né? Vai um grupo avançado, todo aquele pessoal que já vinha vindo com a capitã a Mina, e também, claro, a Marilyn vai junto porque, né, então foi alçada ao posto ali de número 1. E lá dentro da nave, conversa vai, conversa vem, né? Ou ação vai, ação vem, eles acabam ficando numa situação de perigo. Só que o tempo todo a Marilyn só faz meio que borradas, a lá o que faz o Boiler. Na verdade, quando eu estava assistindo o episódio, eu nem liguei muito nisso, porque eu acho que ela estava preocupada. É esclarecido no final do episódio que ela estava fazendo de propósito, ela estava atuando como uma imbecil de caso pensado, justamente para a amiga, a capitã, reconsiderar a promoção que ela estava tentando oferecer a ela. Ou seja, fica aí na Cerritos, não veio para minha nave não, porque você está me tornando uma pessoa completamente insuportável. Ou seja, na verdade, no começo da narrativa a gente percebe que talvez a personagem da Marilyn estaria numa situação conflituosa, o que seria bastante interessante para crescer o personagem. De fato, ela estava, só que talvez a condução aqui do episódio talvez não tenha sido das mais interessantes. Enquanto isso, claro, a loucura lá da história de Boiler e Tandy estava a 1000 por hora. Aquela situação lá onde se descobriu que, na verdade, todas aquelas pessoas defeituosas que são recolhidas por aquela nova seção e que estavam sendo mandadas para um exílio perpétuo. Tinham falado, não, vocês vão para um spa, ficarem tranquilos enquanto são tratados. Mas na verdade, né, todos os outros que estavam ali dentro da nave revelam, não, nós estamos dentro aqui há meses. Então vocês dois novatos, malucos, também vão ficar presos como a gente. Também rola aquela coisa do motim, enfim, né? A pessoa encarregada ali, o capitão da nave também é um sujeito de 3 braços, com um temperamento muito agressivo. Ou seja, uma situação tensa, mas também completamente cômica e amalucada. De qualquer forma, né? Claro, sempre o principal é a história da Marilyn. E estava naquela situação que parecia que estava sendo uma situação difícil para ela. Só que depois, quando se revela, né, que ela estava fingindo para a amiga, a coisa até cai um pouquinho. Eu realmente fiquei um pouco decepcionado, digamos assim, porque a amiga, a capitã, percebe, caramba, você estava me enganando o tempo todo, você estava fazendo de propósito os erros. E no bate-boca das duas, né, quando que na verdade a amiga percebe? Quando numa situação mais tensa possível, a tal criatura que estava atacando a terceira nave, pega a capitã dessa terceira nave, quase a matando. E aí, na verdade, as duas salvam a capitã, e aí a capitã, essa terceira capitã, fica histérica. E aí a Marilyn taca ali um soco na cara para fazer a doida desmaiar e não ficar incomodando ali a situação de resgate, né? É nesse ponto que a amiga, então, a Mina, percebe, caramba, voltou aquela companheira de academia que eu conhecia, porque elas eram figurinhas trocadas. Quem era a despirocada na academia não era a Marilyn, era a Mina. E quem era a pessoa centrada era a Mariner. Mas essa Mariner a gente não conhece. Por que ela ficou, então, essa pessoa que finge ser
alguém que não está nem aí com as promoções. Talvez, claro, no futuro da série tudo isso comece a ser explicado pra gente, porque sim, o grande mote da série é esse temperamento dela, que sim, em vários momentos soa excessivo. Muitas histórias, essas rápidas histórias que a série oferece, às vezes a gente sente, caramba, podia desenvolver algo bastante interessante. Por exemplo, na questão aqui, né, de você perceber que talvez possa ser promovida por causa de alguma coisa que você era no passado, em tempos de academia, por causa de uma amiga. Mas não, tudo é meio que jogado fora para sempre zerar a situação. Mas é coisa típica também de histórias sempre episódicas. E claro, resulta aqui que aquela situação tensa que Marion estava passando, na verdade, ela estava enganando a amiga e também estava enganando a gente, nós que estávamos assistindo o episódio. Também tinha uma pegadinha lá na outra história da Tandy e do Boiler, que na verdade eles estavam indo sim para um spa. Então o motim que foi armado ali foi meio que também algo que prometia algo interessante, mas no fundo não. Isso porque também o tapado do Boiler, ele disse lá para a chefia que estava rolando motim. Enfim, as duas linhas narrativas tinham reviravoltas, depois foi tudo desfeito ao final, meio que concordando então com o título do episódio, né? Muito barulho por nada. Basicamente isso. Quando eu terminei de assistir então o episódio, fiquei com a sensação que, caramba, foi um tempo perdido, todas essas duas linhas narrativas que foram apresentadas. Depois, claro, as amigas ficaram de boa. E depois também, ao final, a Tandy percebeu, sacou que, caramba, cachorros na Terra não são assim? Ah, agora entendi. Ela até grita pro cachorro voando, né, aos céus, né? Você é uma aberração. Enfim, o desenvolvimento desse episódio aqui, para mim, talvez não tenha sido muito interessante. Acredito que muitos devam ter gostado da maluquice, justamente da maluquice que está aumentando, e no episódio de amanhã vai ser mais intenso ainda. Eu achei mais ou menos o episódio um pouquinho acima da média, e portanto então para esse 7º episódio da primeira temporada de Star Trek Lower Decks eu atribuo apenas 3,5 asteriscos, e acho que está de bom tamanho. Se eu ficar pensando mais, eu posso até me arrepender de ter dado uma nota tão alta para esse episódio. Enfim, algumas partes sim foram divertidas, mas outras... É isso.